Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E nesta live de hoje eu quero te ajudar a pensar um pouquinho na resposta de uma pergunta que eu recebo muitas vezes. Karina, como eu posso atender empresários se eu nunca tive uma empresa na minha vida? Bora lá para esse assunto? Para você que está aqui e não me conhece ainda, eu sou Karine Queda e eu ajudo você que quer atender empresários e empreendedores a ter mais confiança e um método para fazer isso. E hoje eu quero te contar um pouquinho que, sim, é possível atender empresários sem ter tido uma empresa. Parece meio estranho, não parece? Mas não é. E aí, a primeira coisa para te deixar mais calmo é: se você já trabalhou em alguma empresa nacional, multinacional, se você tem alguma experiência, eu tenho certeza absoluta de que você consegue sim atender empresários. E aí você fala assim, mas Karina, como assim? Ter uma empresa é muito mais do que isso. Eu acho, gente, que muitas vezes a gente idealiza o que é ser um empresário. Quantos de vocês que estão aqui comigo já falaram, meu Deus, o empresário, ele tem uma empresa? Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é: o empresário é uma pessoa igualzinha a você. Ele também sofre as mesmas coisas que você. Ele vai no banheiro igual você. Ele toma água igual você. Ele é igual a você. Então, a primeira coisa que eu quero te falar, e eu pensava muito assim, nossa, eu não posso atender um empresário. Eu não tenho essa experiência, eu nunca fui uma empresária. Então a primeira coisa que eu precisei tirar foi endeusar quem era empresário. Não sei você aqui, mas como eu nunca tinha tido uma empresa, eu achava que ter uma empresa era uau! É um trabalho como qualquer outro. Claro, tem as suas dificuldades, as suas particularidades, as suas belezas, como todo qualquer trabalho. Então primeira coisa, quando a gente diz que a gente vai atender empresários, a gente precisa primeiro entender que aquela pessoa que está ali do outro lado é só uma pessoa, igual a gente. E quando a gente começa entendendo isso, facilita muito a vida. Por quê? Porque é o que eu falo, quando a gente vai atender uma pessoa, a gente precisa entregar o nosso melhor para resolver o problema daquela pessoa. E, de verdade, as pessoas que vão aparecer para você são as pessoas que você dá conta de atender. Então tem muita gente que chega para fazer minha mentoria e fala, mas eu não tenho coragem de atender uma empresa que tenha 100 funcionários, que tenha 200 funcionários. A primeira coisa que eu preciso te dizer é que funciona da mesma forma. Quando você está atendendo um empresário, se ele tem 0 funcionários ou se ele tem 100 funcionários, o processo é praticamente o mesmo. Claro que você tem particularidades, mas o processo em si, a gestão do negócio é a mesma. Não importa a quantidade de funcionários, não importa qual o tipo de empresa, o que ele tem. Claro que a gente precisa entender o negócio que a gente está ali trabalhando por causa das particularidades, mas o geral não muda radicalmente. Então, primeira coisa que eu quero que você entenda. Outra coisa, para quem já trabalhou com processos, com liderança, na parte financeira, o que você fazia é a mesma coisa que o empresário precisa fazer. Como assim, Karina? O empresário, ele é o dono da empresa. Imagina que você trabalhou em uma empresa, tinha lá o dono que ficava longe, porque quanto maior a empresa, menos você sabe quem é o dono. A empresa pode ter muitos donos, por exemplo, eu trabalhei em grandes multinacionais, em bancos, e aí tem vários donos que são os acionistas, então tem muita gente que tá lá naquela empresa. O que você precisa fazer? Primeira coisa, entender que aquela pessoa que tá ali na sua frente, que é o empresário ou o empreendedor, é igual a você, certo? A segunda coisa, se a sua experiência em particular olha para alguns dos pilares que eu falo, que é dinheiro, liderança e gestão, você já consegue ajudar o empresário empreendedor. Por quê? A empresa é composta desse todo, dinheiro, liderança e gestão. E eu falo tudo isso envolvido pela cultura e pela estratégia da empresa. Tem muitas pessoas que vêm para mim e falam assim, mas eu não sei sobre estratégia de empresa, porque eu simplesmente nunca tive uma empresa. E aí eu vou te dizer outra coisa. A estratégia da empresa do seu cliente, quem sabe é ele.
Você só vai ajudá-lo a olhar para aquela estratégia e fazer alguns questionamentos para ver se ele está indo na direção certa, se ele não está indo. Mas você não precisa saber tudo de uma empresa. Então, se o seu medo que está aí do outro lado, cara, não vou fazer sua mentoria não, porque eu tenho que saber muito de negócios. Não, você precisa, claro, ter um embasamento, ter uma base. Não dá para uma pessoa que não sabe nada, absolutamente nada, fazer a mentoria de negócios. Você precisa ter uma base. Ou que seja numa empresa grande trabalhando no financeiro, ou que seja liderando equipes, ou que seja olhando para a gestão de processos, gestão de pessoas, gestão de tempo. Eu não sei com o que você trabalhou antes, mas a gente precisa aproveitar o seu conhecimento anterior para transformar esse conhecimento e, utilizando um método, você conseguir ajudar empresários e empreendedores. Então, é possível sim você ajudar empresários e empreendedores mesmo sem ter tido uma empresa. Por quê? Hoje, por exemplo, eu tenho um método e eu ensino os meus mentorados a atenderem empresários e empreendedores. Usando o quê? O conhecimento que eles têm, que isso é muito importante a gente carregar junto com a gente, olhar para a metodologia que eu uso e ter ferramentas para a gente poder de verdade ajudar o nosso cliente a chegar onde ele quer. Mas vocês percebem que você não precisa ter tido uma empresa? Você tem que ter vivenciado de alguma forma alguma coisa dentro de uma empresa, não necessariamente a sua.